começando aí a gravação. Então, a gravação é importante porque quem não pôde participar aqui ao vivo vai poder assistir depois e vocês que estão assistindo ao vivo vão poder assistir novamente depois, quantas vezes quiserem, para retomar aí, né, os assuntos. Deixa eu começar a compartilhar a tela aqui com vocês. Estão vendo aí o slide, a peça? Sim. Pronto. Então, vamos começar. Vou começar mostrando a vocês a peça, né? Então, a peça desse estágio 4, a primeira, é um mandado de segurança individual, certo? Essas peças, tanto do estágio 3 quanto do 4, elas estão seguindo, de todos os estágios, né? Do 1 ao 4. Estão seguindo o modelo do exame de ordem, então já é uma forma de vocês também praticarem aí a eventual segunda fase do exame de ordem, né? Então, a gente tira lá as peças do exame de ordem, faz as adaptações e encaminha para vocês. Bom, aqui como é que vai funcionar, né? Todas as peças são corrigidas por mim, e aí eu vou me valer dos critérios de correção utilizados pela FGV, que é a banca responsável pelo exame de ordem. O professor vai ter o compromisso de disponibilizar para vocês o espelho da prova, bem como uma planilha que vai informar vocês os erros e acertos referentes à peça processual corrigida, tudo isso pelo Teams, aqui pelo Teams. O critério para aprovação na peça vai ser a obtenção da nota mínima 6. Se o cômputo de erros ultrapassar 40% da peça, então vocês vão ter que refazer a atividade para ser entregue junto com o relatório final da disciplina, dessa vez corrigindo os erros apontados pela correção que eu vou fazer. Caso o aluno não refaça a peça, não será computada a sua realização, implicando em falta e, portanto, na reprovação na atividade. Caso vocês não entreguem a atividade no prazo que foi estabelecido e não justifiquem o motivo de não cumprimento no prazo, somente poderão entregar a atividade junto com o relatório final. E aí, se não entregarem junto com o relatório final, não vão obter a nota 6 e a consequência vai ser a falta e a reprovação nesta atividade. Então, o que acontece aqui é o seguinte, as trilhas são obrigatórias, então vocês devem entregar as trilhas, né, no prazo estabelecido ou no relatório final. O fato de não entregar, nem que seja uma trilha só, já pode implicar na reprovação de vocês. Já implicará, na verdade, na reprovação de vocês. Então, não deixem de entregar as trilhas, certo? Mesmo que esteja faltando alguma coisa, tá, entrega lá no prazo para poder corrigir, ver se está faltando alguma coisa, né? Mas sejam criteriosos quanto a isso, porque a não entrega da trilha no prazo implica na reprovação da disciplina. Então, vocês vão perder o semestre por causa de uma trilha não entregue, não façam isso, né? Então, cumpram os prazos e façam as trilhas, até porque está tudo bem explicadinho, né? Eu deixo o passo a passo para vocês, é só seguir o caminho, né? Não vai ter erro, não vai ter possibilidade aqui de vocês, né, se perderem pelo caminho, tá certo? É só seguir o que a gente está falando e fazer direitinho. O caso, qual é? Vamos lá. Feliciano Rabelo, pessoa de muita fé, com estrita observância das regras legais vigentes, construiu um centro espírita para que pudesse realizar as reuniões periódicas que fazem parte dos ritos da religião que professava. Em razão da seriedade da sua atividade, as reuniões passaram a ser frequentadas por um elevado quantitativo de pessoas, as quais também passaram a organizar no interior do templo, no intervalo das orações e outros ritos, as denominadas reuniões de civilidade. Nessas reuniões eram discutidos temas de interesse geral, especialmente a qualidade dos serviços públicos, daí resultando a criação de um boletim, editado pelo próprio Feliciano, no qual era descrita a situação desses serviços, principalmente a respeito de suas instalações, do nível de atendimento e do tempo de espera. Na medida em que tanto as reuniões como o boletim passaram a ter grande influência junto à coletividade, ocorreu o aumento exponencial das cobranças sobre as autoridades constituídas. Em razão desse quadro e da grande insatisfação de alguns gestores, o prefeito Robson Rodrigues, da cidade de União dos Palmares, Alagoas, cidade onde se localizava o centro espírita, instaurou um processo administrativo para apurar as atividades desenvolvidas no templo. Por fim, decidiu cassar o alvará concedido a Feliciano, que deverá paralisar imediatamente todas as atividades, sob pena de aplicação de multa. Ao fundamentar sua decisão, a autoridade pública municipal ressaltou que, primeiro, o alvará de localização somente permitia a realização de atividades religiosas no local. 2. As reuniões não foram antecedidas de autorização específica. E 3. O boletim não fora legalizado junto ao município, sendo, portanto, ilícito.
Ao ser formalmente notificado do inteiro teor da decisão, a ser imediatamente cumprida, Feliciano, que estava impedido de exercer suas atividades sob pena de multa, né, de receber uma multa, procurou você, como advogado ou advogada, para ajuizar a ação constitucional cabível. Elabore a peça processual cabível. Então, como eu falei, né, a média para ser aprovado em cada peça é de 6 pontos, a peça vale até 10. E aí, né, a pontuação está aqui colocada bem detalhadamente para vocês. Né? Só a observação aqui para a lei. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Então, fundamentem com base na doutrina, né? Argumentem, né? Só coloca lá o artigo da Constituição ou da lei para fundamentar. Né? Então, os pontos serão distribuídos assim, né? O endereçamento, meio ponto, nome e qualificação das partes, meio ponto, legitimidade ativa e passiva, meio ponto. Sobre o cabimento, existência ou inexistência de prova pré-constituída, meio ponto, ofensa ao direito líquido e certo, conforme artigo 5º, inciso 49 da Constituição, ou artigo 1º caput da Lei 12.016, um ponto. Sobre o mérito, né, sobre as questões do artigo 5º, inciso 6 da Constituição, um ponto. Sobre a livre exercício dos cultos religiosos, liberdade de reunião, um ponto. Liberdade de expressão, um ponto. Liberdade de publicação de veículo impresso de comunicação, um ponto. Aí vocês vão mencionar os dispositivos e, claro, explicar o fundamento, né, pelo qual vocês estão alegando que essa decisão foi ilegal, foi inconstitucional. Fundamento da liminar, a solidez do direito que está expressa nos fundamentos de mérito, meio ponto. O risco de dano, meio ponto. Os pedidos, notificação da autoridade coatora, meio ponto. Concessão da liminar, meio ponto. Ao final, a procedência do pedido, meio ponto. O valor da causa, 0,25. E o fechamento local, data advogado do AB, 0,25. Total, 10 pontos. Lembrando que vocês devem só se identificar na peça, naquela parte do cabeçalho, né, naquele modelo que vocês vão receber e já viram, né, nos outros estágios é o mesmo modelo. Então, só se identificam no cabeçalho, do espaço destinado para a peça, das 5 folhas, das 5 laudas, não se identifiquem. Então, lá no final, quando colocar advogado, advogada, só assim, né, advogado, advogada, não coloca seu nome, e a OAB inventa lá um número, ou então coloca só X, 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 só assim, tá? Agora, então, deixa eu mostrar aqui o passo a passo, né, explicações maiores sobre o mandado de segurança individual. Vamos, então, para ele, né, aos slides. Lembrando que tudo isso já está disponível para vocês aí, né, no portal pelo Teams. Então, já está tudo disponível para vocês por aí, o slide e também a peça. Do modelo da resposta, né, do padrão resposta, das 5 laudas, a gente vai enviar para vocês assim que o professor Reginaldo disponibilizar. Bom, então, o mandado de segurança é uma ação constitucional de viés civil, independente da natureza do ato impugnado, seja ele administrativo, jurisdicional, criminal, eleitoral ou trabalhista. Então, o mandado de segurança é de natureza civil, independente da natureza do ato que foi impugnado, que quer ser impugnado para aquela, que deve ser impugnado para aquela ação. Possui por escopo a proteção de direitos líquidos e certos contra ato de autoridade ou de quem exerça funções públicas. Aí o mandado de segurança ele pode ser classificado segundo a doutrina quanto ao momento do ato e quanto à legitimidade ativa. Quanto ao momento do ato, ele pode ser repressivo, já que quando já ocorreu a lesão, ou preventivo, quando ainda não ocorreu a lesão. No caso do Feliciano, foi repressivo, porque a lesão ao direito dele já foi praticada. Quanto à legitimidade ativa, ele pode ser individual, que é a impetração para a proteção de direito próprio, ou coletivo, que aplica-se no caso de substituição processual, quando alguém em nome próprio pleiteia direito alheio, que é o artigo 21 da Lei 12.016 de 2009. A Lei 12.016 de 2009 é a lei específica para o mandado de segurança no direito brasileiro. Então, apesar de que o Feliciano tem um templo religioso, né, um centro espírita, o mandado de segurança, nesse caso, vai ser individual, certo? Porque está representando os interesses do centro espírita, ele é o representante legal do centro espírita. Então, é individual. Apesar de que representaria a coletividade, né, as pessoas que frequentam o centro, as pessoas que são fiéis do centro, mas ali a pessoa que está sendo referida na questão é o Feliciano. Então, nesse caso, acaba sendo mandado de segurança individual, certo? Porque a decisão foi ali correspondente ao centro espírita, né? E afetou diretamente o Feliciano, que é o representante do centro espírita.
A fundamentação constitucional do mandado de segurança a gente encontra no artigo 5º, inciso 49 da Constituição. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público. Aí a estrutura do MS, né, do mandado de segurança. Primeiro, vocês vão fazer o endereçamento, qualificação do impetrante. No caso do endereçamento, vai ser a União dos Palmares, né, a comarca. Qualificação do impetrante, vai ser o Feliciano. E, claro, da autoridade coatora, que é lá o prefeito, né, o Robson. Identificação da peça profissional, que é o mandado de segurança. Qualificação do impetrado, dos fatos, a narração do caso. Do cabimento do mandado de segurança, que é a demonstração do cabimento e fundamentação. Do direito líquido e certo e ou da cassação de liminar. A fundamentação do direito violado, a liminar de segurança, que vocês vão demonstrar os elementos para a concessão da liminar, o fumus boni iuris e o periculo in mora, do pedido, só que aí não se pede no mandado de segurança a produção de provas, porque elas já devem ser pré-constituídas, já que houve, né, o ato repressivo, então as provas já estão ali, já devem ser acostadas, juntadas aos autos, do valor da causa e o encerramento com o local, data, assinatura e número da ordem. A competência para o mandado de segurança. Né? Para se definir que órgão será competente para processar e julgar o mandado de segurança, deve-se verificar qual foi a autoridade que cometeu o ato objeto da ação. Na Constituição Federal, a gente encontra artigos que tratam disso, né, dispositivos. Os artigos 102, inciso 1, a linha D, 105, inciso 1, a linha B, 109, inciso 8 da Constituição. Todos esses fundamentam a competência para processo e julgamento do mandado de segurança. No artigo 102 da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Já no caso do STJ, a competência do STJ para mandado de segurança é contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. No caso dos juízes federais, da Justiça Federal em geral, dos TRFs e Justiça Federal das Varas, né, da Justiça Federal, cabe julgar o mandado de segurança quando houver ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Não é o nosso caso, né, porque foi um ato do prefeito da cidade. Então, aí a gente tem que recorrer a outros dispositivos. A nível de STJ, né, quando se chega a esse tipo de julgamento no STJ, a súmula 137 determina o seguinte: compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a ação de servidor público municipal, pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário. Então, já tem um sinal de que é a Justiça Estadual que julga esse tipo de ação. Mas ainda não é o nosso caso, porque aqui não é servidor público, né? Foi uma pessoa comum, um cidadão, que teve seu direito violado por um ato de um prefeito. Então, a nível estadual, aqui falando de Alagoas, o artigo 133 da Constituição Estadual, né, inciso 9, a linha E da Constituição do Estado de Alagoas, determina o seguinte: compete ao Tribunal de Justiça, principalmente, a guarda da Constituição do Estado de Alagoas, cabendo-lhe privativamente processar e julgar originariamente mandados de segurança e habeas corpus contra atos do governador, da Assembleia Legislativa ou respectiva mesa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas ou de seus respectivos presidentes ou vice-presidentes, do Corregedor-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado, juízes de direito, Procurador-Geral de Justiça, Defensor Público-Geral do Estado e Corregedor-Geral da Defensoria Pública. Né? Então, como o TJ, né, estadual, julga as ações das autoridades estaduais e municipais, então cabe ao TJ, né, o Tribunal de Justiça, por meio de seus juízes também, em primeira instância, julgar mandatos de segurança. Então, é cabível a ação para o juiz de direito da comarca de União dos Palmares. No âmbito infraconstitucional, o assunto é regulamentado pela Lei do Mandado de Segurança, que é a Lei 12.016 de 2009. Essa lei trata tanto do MS individual quanto do MS coletivo, MS Mandado de Segurança. Como o caso da questão trata de hipótese de mandado de segurança individual, deve-se tratar aqui da legitimação para o mandado de segurança individual, que é prevista pelo artigo 1º
da Lei 12.016, que prevê conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. É cabível a ação de mandado de segurança contra ato do prefeito. Quanto ao prazo para impetração, o artigo 23 da Lei 12.016 determina o seguinte: o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Então, observe essa questão do prazo para deixar isso claro lá na inicial, tá? No pedido do mandado de segurança. Se o ato for omissivo e a todo mês ele se renova, a cada mês o prazo do artigo 23 também será renovado. Então, lembre disso. Se o ato for repetitivo, né, mês a mês, então, a cada mês em que ocorre aquele ato, em que se repete aquele ato, o prazo de 120 dias será renovado. Se há necessidade de pedido de liminar com tutela de urgência, deve-se considerar o que prevê o artigo 7º da Lei, né, 2016, inciso terceiro. Ao despachar inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que dê motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante ao ato impugnado e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Então, observe esse artigo 7º, inciso 3, quando forem redigir a parte das liminares. No caso em questão, deve-se sustentar que, além do fundamento relevante do direito de Feliciano, ele continuará a ser violado se a liminar não for deferida, tendo em vista que as reuniões foram paralisadas e o boletim não mais poderá ser editado. Agora vamos ao mérito. Então, em relação ao mérito, devemos observar o quê, né, em relação a essa ação? Vamos então ver os pontos principais que vocês devem abordar no mérito da ação. Primeiro, a decisão proferida afrontou o direito ao livre exercício dos cultos religiosos, que é amparado pelo artigo 5º, inciso 6º da Constituição, pois foi determinado o fechamento do centro espírita. O ato do prefeito não poderia tomar esse nível, né, essa magnitude. O artigo 5º, inciso 6º, prevê: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, não seria possível, né, ordenar o fechamento do centro espírita por essa razão apontada no caso. Segundo ponto, a decisão afrontou o direito à liberdade de reunião, que é previsto no artigo 5º, inciso 16 da Constituição, que independe de qualquer autorização para a sua realização. Então, não seria necessário que o Feliciano, toda vez que fosse fazer uma sessão espírita, né, que ele fizesse ali um pedido formal à prefeitura para poder realizar a sessão, né, o culto. Não é preciso. É o que prevê aqui o artigo 5º, inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, não é preciso ter autorização. Basta ter um aviso prévio, se for o caso, né, para que ocorra aquela sessão. Terceiro ponto. A decisão afrontou o direito à liberdade de expressão, consoante o artigo 5º, inciso 9 da Constituição, que também independe de autorização. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, não é preciso ter autorização da prefeitura para divulgar um boletim, né, de fiscalização ali dos atos de serviço público, como é o caso aqui da questão. Quarto ponto. A decisão afrontou o direito à liberdade de publicação de veículo impresso de comunicação, nos termos do artigo 220, parágrafo 6º da Constituição, que não é condicionada à licença de autoridade. Então, para publicar o boletim, não era preciso ter uma licença prévia da autoridade municipal. Aqui está o artigo 220 da Constituição. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Quinto ponto. Direito líquido e certo lastreado de Feliciano, baseado em prova pré-constituída.
que decorre da notificação formal de Feliciano, realizada pelo prefeito municipal. Então, o Feliciano aqui, ele já tem as provas pré-constituídas, porque ele foi notificado pelo prefeito e recebeu, né, a ordem de cassação ali do alvará. Então, ele já tem as provas pré-constituídas para ingressar nos autos. Em relação ao pedido, já na parte final, o mandado de segurança deve conter os requerimentos de, primeiro, concessão da liminar para que Feliciano possa continuar a desenvolver as suas atividades e a autoridade coatora se abstenha de aplicar-lhe a multa. E, ao final, a procedência do pedido com a confirmação da concessão da ordem, atribuindo-se caráter definitivo à tutela liminar. Claro que vocês vão fundamentar bem, né? Mas a base vai ser essa. Aí vocês vão atribuir o valor à causa, né? Fiquem à vontade para atribuir o valor à causa. E no fechamento da peça, não esqueçam disso, né? Que tem que ter as informações, local, a União dos Palmares, a data, obedeçam ao prazo que a lei coloca, né, dos 120 dias do ato, né? Da publicação do ato ilegal. A assinatura, que vocês não vão assinar, vão colocar só advogado ou advogada. Inscrição da OAB, que vocês vão inventar, só coloca lá XXX, tudo certo. Pronto, gente. Então, são essas aí as informações, né, sobre a primeira peça, a primeira trilha do estágio de constitucional, né, o nosso estágio 4, tá certo? Vocês ficaram com alguma dúvida? Não, professor. Ok. Pronto, gente, então é isso, né? Então, façam, já comecem a fazer a trilha, já está todo o material disponível para vocês. Vou falar com o professor Reginaldo para já disponibilizar até sexta-feira, no máximo, um modelinho para vocês já começarem a fazer. Lembrando que essas peças devem ser manuscritas, certo? Escritas à mão. Não podem ser digitadas. Então, vocês vão imprimir a peça, né, o modelo de peça, 5 laudas, escrevam de próprio punho, caneta azul ou preta. Depois vocês tiram foto ou escaneiam e mandam aqui pelo Teams, tá certo? A gente abre lá um trabalho, né, para vocês, uma atividade, vocês vão colocar lá essas atividades, tá certo? Então, já comecem a fazer, e aí qualquer dúvida que for aparecendo na hora de redigir a peça, vocês vão falando comigo por aqui, ou pessoalmente lá, quando eu estiver no núcleo de prática todas as terças. Beleza, gente? Deixa eu terminar aqui, encerrar a gravação. De nada.